igreja na terra, até ali em Atos. E aí, meus amados, ele forma essa igreja, ele forma essa instituição poderosa, maravilhosa, grandiosa, que nós fazemos parte. Então, o que eu quero te dizer? Às vezes você desanima mesmo. Às vezes nós temos tantos problemas que desanimamos e ficamos pensando, contando os pernilongos da casa e tudo mais, e vendo o que vai acontecer. Mas eu quero te falar que nós fazemos parte de uma instituição, porque quem fundou ela foi o Todo-Poderoso. Ela é imbatível, ela é infalível e ela é indestrutível, e ela segue a despeito de qualquer coisa. Eu até entendo, meus irmãos, que há muitos dissabores na igreja, eu entendo isso. E na face da terra, não é só aqui. Vez ou outra nós ouvimos escândalo para lá, para acolá. Você viu um negócio, você viu aquilo, você escutou, você viu ali. Sempre tem, sempre. A história da igreja é assim. Hoje eu acho que é mais, porque é muito, por conta do negócio ser muito superficial, é muito mais do que outrora. Mas, meus irmãos, faz parte da história da igreja. O que você tem que entender é que você é essa igreja do Senhor e que você é uma bênção e que Deus tem cuidado de você e que Deus, Ele conta com você na comunidade dos santos, dos remidos, dos aliançados, e Ele olha para mim e para você e fala assim: gente boa, a opção sua é só ir para frente, não tem como você voltar não. A opção é essa só, não tem como você falar assim: eu quero ir, mas não quero ter comunhão. Esquece, na igreja tem que ter comunhão. Eu quero ir, mas não quero amar. Não existe isso, tem que amar o irmão. Aliás, o Evangelho fala que nós amamos até o que nos odeia. Eu sempre falo isso aqui. Amar quem me ama é fácil. Eu amar meus filhos, a minha esposa, mamão com açúcar. Agora, amar os que me odeiam é o desafio de todo cristão. E é o que nós aprendemos no Evangelho. Perdoar, meus irmãos, aqueles que atrapalham a sua caminhada, tem que perdoar. E você tem que amar eles a cada dia, amar elas a cada dia, e orar por eles e pedir: Deus, faça a tua obra. Meus irmãos, o perdão, ele é inegável para qualquer um. Nós temos que perdoar. Isso aí não é você que decide, a palavra que decidiu, e ela fala: você tem que decidir. E nós precisamos aprender isso e precisamos praticar isso. Em suma, a igreja é uma bênção, você faz parte da igreja. O Senhor, obviamente, meus irmãos, Ele está preocupado sim com os números, obviamente, mas não é o principal de uma igreja. Eu entendo que nós, ainda que sejamos um pequeno grupo, o Senhor tem olhado para nós, tem tido misericórdia de nós e Ele tem nos abençoado. E nós podemos ver o testemunho e os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Agora, só não vê quem não quer, e só não participa disso também quem não quer. Você e eu precisamos querer. Nós precisamos ansiar, desejar, cada dia avançar, ser melhor cristão, ser melhor discípulo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja? Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Há muito tempo eu posso ter citado, assim, bem rápido, feito um recorte qualquer da vida da Ruth, talvez em 21, 22. Mas já tem um tempo que eu não falo sobre Ruth, e hoje eu gostaria de falar sobre a Ruth. Ruth capítulo 1, eu vou ler os primeiros versículos, depois eu quero discorrer naquilo que a palavra do Senhor ela tem nos ensinado aqui, em nome de Jesus. Essa versão NVI, ela é um pouquinho diferente da Almeida, revista atualizada, revista e corrigida, um pouquinho, mas ela é boa. Ela fala assim, não que a sua não seja boa, tá? É boa também, mas essa é boa também. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra.
um homem de Belém de Judá foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse algum tempo, nós não temos a definição desse algum tempo, mas é possível que seja 10 anos. Eles tenham ficado em Moabe por 10 anos. Não temos especificado. O homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos Malom e Quilion. Olha que inspiração para colocar um nome em 2 filhos. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Está aí, né? Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Até aí. Pai, esta é a tua palavra, ela é a verdade absoluta. O texto sagrado é absoluto. Todas as coisas passam, todas as coisas estão passando, mas a palavra, ela não passa, ela é a mesma. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é hoje e o Senhor é eternamente. Que esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nesta noite, através desta palavra. E o texto, como já falou com tantos, fale conosco nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Então, meus irmãos, o texto ele é muito claro. De uma mulher com marido e 2 filhos, que vai para uma outra terra. A palavra é clara em dizer que houve fome em Belém, na casa deles, houve fome. Depois eu vou falar, Belém é casa de pão, e eu vou repetir isso posteriormente. Belém, o significado literal de Belém é casa de pão. Então faltou pão na casa de pão, e eles não tiveram dúvida, nós temos que ir embora daqui. Agora é bom que saliente que essa terra que eles estão é a terra da promessa. É a terra que o Senhor havia jurado aos seus pais, aos seus antepassados, e nós aprendemos isso no Êxodo, em Deuteronômio, que o Senhor jurou aos seus filhos que daria a eles uma terra prometida. É essa terra, e eles estão lá, na terra, fazia parte da promessa de Deus e do plano de Deus, essa promessa, e eles avançam e chegam nessa terra. Mas tem fome em Belém, tem fome na casa de pão, e o pai não tem dúvida, ele fala, se eu ficar aqui, nós vamos morrer de fome, e eles vão embora. Eu faço um parêntese. Possivelmente a maioria de nós tomaríamos a mesma decisão olhando para a fome física, para a falta de pão mesmo, literal. Mas aqui existe um ensino um pouco maior do que só isso, mas nós vamos ficar nessa casa de pão. Eu disse que eu abriria aspas para falar sobre isso. Eles estão na terra da promessa, onde Deus mandou que eles ficassem, mandou eles para lá. Tudo foi Deus, tudo de Deus. E eles decidem sair. Não foi Deus que mandou, foi decisão deles. Por que eu digo isso, meus irmãos? Muitas pessoas, equivocadamente, eles têm na cabeça isso. É Deus que... e colocam Deus no negócio, né? Rapaz, Deus te plantou aí, essa terra é promessa para a sua vida. O que é que você está pensando nessa cabeça sua? O que você está imaginando? Então, eu acho que a maioria de nós fazia a mesma coisa que ele. Nós iríamos ver nossos filhos sem pão, sem comida,
nós íamos procurar recurso em algum lugar. E eles vão procurar o recurso em outra terra. Então, meus amados, eles vão para Moabe. Lá os dois filhos se casam com mulheres moabitas, que eram também não tinham aliança com esse povo, nada, zero. Eles se se casam com essas moabitas e começam lá a sua vida. Até, meus irmãos, que uma tragédia abala a família, literal. Está tudo indo bem até agora. Foram embora, fome, casa de pão, sem pão. Foram embora, deixaram a terra prometida, deixou tudo ali. Desculpe eu usar terra prometida, mas só para ficar mais fácil o entendimento. Deixam tudo aquilo ali da promessa e seguem. Casam, tudo bem, até aí tudo certo. Pensam que estavam bem lá nesses 10 anos. E aí, de repente, vem uma tragédia sobre a família. Tudo estava indo bem. Morre o homem de Belém, o primeiro. E para o negócio não ficar, para dizer que ficou melhor, não, meus irmãos, morrem os 2 filhos. Ele deixa a viúva e depois morrem os 2 filhos. Então a tragédia ela aumenta muito. Eles tinham vindo de Belém por causa da fome. Lá eles conheceram essas moças, casaram-se com elas, ok? E morre todo mundo, e fica as 3 viúvas sozinhas. Ruth e Orfa são as duas, noras de Noemi. Elas devem ter olhado para aquela situação e dito assim: e agora, Zé? Ou então, e agora, Maria? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Tudo isso, meus irmãos, para dizer que no meio de uma história tão trágica dessas, de uma história tão triste dessas, tudo, cada vírgula, cada ponto, cada palavra, existia e existe da parte de Deus uma provisão nessa palavra e nesse tempo da vida dessas nossas irmãs. Então, meus amados, a mãe que havia perdido o marido, agora perde os 2 filhos. Tragédia bruta demais para uma mulher. E ela, meus irmãos, chega a notícia. Deus olhou de novo para Belém. O Senhor olhou para Belém, casa de pão. E o Senhor deu de novo a Belém a possibilidade do pão. E voltou talvez a normalidade das coisas em Belém. Chega a notícia a ela. E ela diz assim: vamos voltar para Belém. Noemi é uma mulher de Deus, muito de Deus. Eu penso que diferente de muitas outras, ela foi uma mulher que evangelizou as 2 noras. Me dê licença de eu já evangelizar. Evangelizou as 2. Uma se converteu, a outra não. Ela falou dos planos de Deus, ela falou daquilo que Deus era, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da provisão de Deus, ela falou de tudo. Ela falou quem era Deus, a história do Deus dela, ela contou tudo, porque ela era de Belém. Ela não era de Moabe, lembre-se disso. Aí Ruth disse para ela: onde tu fores, eu irei. E Orfa foi seguir o seu Deus, não Deus com D maiúsculo. Ela foi servir o Deus com D minúsculo. Ela foi para ele e ficou lá com ele. Ela seguiu para Belém, ela e Ruth.
E lá elas vão começar, então, essa nova história, uma história trágica, aos nossos olhos, o começo aqui, de uma mulher que perdeu muitas coisas, mas que vai se desenrolar e vai terminar de uma forma fantástica e poderosa. Essa é a maioria das nossas histórias. Nós ficamos muito preocupados com o que está acontecendo agora, imaginando que o momento é agora. O momento agora pode ser ruim, eu não discordo de você. O momento pode ser ruim para você, pode ser adverso para você, e eu não discordo, eu acredito que possa ser, mas nós só enxergamos aqui e agora. O Senhor já enxergou 10 anos para frente, já enxergou 20, 30, já enxergou a eternidade, e quem conta a sua história não é um homem qualquer, é o Deus, o Todo-Poderoso, é o abençoador da sua vida, e Ele já viu o fim de todas as coisas, e você deve entender isso, e eu falo isso um pouco mais para frente. Amém, igreja? Coloca o 16 e o 17, varão, para nós só contextualizarmos o que eu quero dizer. Ruth, porém, já disse, respondeu: não insista comigo para que te abandone. Olha que mulher top, convertida demais essa mulher. Irmãos, uma crente ou um crente, ele não pode esconder que ele é crente. Ele tem que, ainda que haja um embate santo, eu não quero que você quebre o pau, manda sua família embora, não é isso. Seja sábia, a mulher seja sábia, o homem seja sábio para tal, mas tem que haver isso. Essa nora, ela falou desse jeito, irmãos, é a palavra dela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone. O que ela fez? Ela evangelizou essa menina, ela falou para ela de Deus, ela conversou com ela de Deus, falou: o caminho de Deus é bênção para a sua vida. E quando ela falou: vocês vão andar comigo para quê? Eu sou uma viúva, eu não tenho nada, eu estou indo me aventurar de novo em Belém, eu só sei que lá tem comida, mas vocês não, nem de lá são, vocês são de Moabe, o que você vai fazer lá? E ela fala assim: não faça isso. Aonde fores, irei, onde repousares, ali repousarei. O teu povo, olha que conversão top, será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Oxalá, meus irmãos, nós pudéssemos olhar para essa palavra, isso ser um exemplo para as nossas vidas, e encher nosso coração de prazer, de alegria, turbinar sua vida espiritual, para que você possa fazer isso, a ponto da pessoa dizer assim: eu abandono minha terra, abandono tudo para seguir o seu Deus, o seu povo, eu abandono tudo por isso. Meus irmãos, e nós às vezes ficamos no nosso comodismo gospel, nós não estamos nem aí com isso, e a história está rolando, ela está acontecendo. Irmãos, o meu filho é casado, tá? A mãe da esposa dele está aqui, o irmão dela está aí. Desde o dia que ela foi de casa, ela sabe, do dia que ela entrou, ela sabia qual era a nossa posição, como eu também sabia dos pais dela, quando eu fui na casa deles, idem, desde o primeiro dia. Qual era o propósito da nossa família? Qual era? É esse. Agora, eu não vou, porque pode ser que eu fira a bênção, pode ser que eu fira o benço. Ô gente boa, você é crente ou não? Essa mulher foi crente demais. 17, santo varão. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela falou assim: eu estou disposta a morrer, eu estou disposta a morrer se eu não for com você. E se eu for para lá e me matarem também, beleza pura, estou no lucro, está tudo bem, morri com você, sou leal demais a você e ao seu Deus. O 18, varão. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Falou: Ruth, é isso que você quer? Nós podemos morrer de fome aí no caminho, você pode morrer lá em Belém,
você pode não ser reconhecida lá, tudo isso, mas eu não mais insisto com você, vamos embora. Então, meus irmãos, Noemi, a mulher que conduziu Ruth até o Senhor, ela foi uma privilegiada. Sim, senhoras, sim, senhores. Ela foi uma bênção. Ela levou, meus irmãos, essa mulher a ficar firme no Senhor, não uma firmeza circunstancial, porque nós estamos com fome, e isso e aquilo, então vamos lá e fique firme com o Senhor. Não. A despeito da circunstância, ela ficou firme no Deus da Noemi. Ela ficou firme. Então, meus irmãos, nós aprendemos com Ruth que Deus, na vida daqueles que são fiéis, que perseveram. Pastor, mas e Deus? Ele não é um Deus abençoador, misericordioso, de graça? É, santo varão. E você prova disso todo dia, eu provo disso todo dia. Ele é, porque nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Nós pisamos na bola, mas Ele não pisa nunca, e Ele continua te abençoando, te levantando todo dia e te abençoando. Mas ela é uma mulher que prova para nós que aos fiéis Ele tem algo especial, e aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, e nós seremos salvos para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Elas decidem pela segurança no eterno, não uma segurança circunstancial. Sabe, segurança circunstancial é quando os negócios estão tudo bem, sabe? Quando não tem nenhum problema. Você está legal de grana, você está legal de carro, de casa, está legal de saúde, de relacionamento, casamento. Está bom demais servir ao Senhor assim. É circunstancial, às vezes não é assim, gente. A realidade mesmo das nossas vidas, às vezes não é assim. Às vezes há dilemas, há questões, há perguntas, há laudos, há exames, há tantas coisas. E aí eu paro de servir? Não, gente boa, você precisa servir. Amém, igreja? Nós precisamos entender que é Deus que opera em nossas vidas, é Deus que cuida das nossas vidas, é Deus que levanta as nossas vidas, e Ele é o abençoador das nossas vidas. Então nós sabemos que na lei do nazireado, os ricos, eu vou só passar pelo Boaz aqui e vou para frente. Os ricos tinha a lei do respigo. Então os ricos, eu vejo hoje, por conta do meu trabalho, eu vejo tanto isso, né? Quando eu vou conversar com uma determinada pessoa, eu falo assim: ô gente boa, e contam as coisas, aí me conta, sempre tem história, acho que é por isso que eu conto tanta história. E aí, porque eu recebo muita história. E eles não têm preocupação de dizer assim, eu falo assim: os caras estão levando uma parte da sua produção. Isso aí não tem problema, pode deixar levar. Não roubar, o cara pega lá uns negócios e leva. Brasileiro é bem folgado, viu, irmãos? Aí, para isso aí, eles não, porque eles, hoje, meus irmãos, foi criando uma cultura que não tem mais limites. Então vamos dizer, eles cercou um dia com arame, de arame passou para 6 arames, para 10 arames, agora eletrificou, agora coloca guarda armado e não tem o que fazer, eles não têm limites, e eles vão avançando. Mas muitos falam assim: Romério, não tem o que fazer, deixa que leve. E muitos, eles falam assim: uma parte disso aqui é para os pobres, aí é top. Esses são prósperos demais. São fazendas prósperas, sempre prósperas. Sempre prósperas. Agora, quando você acha um desses que fica lá assim, esses reclamando, não sei o quê, igual um caminhão velho na subida, só reclama.
Então, queridos, aí você vê as dificuldades na vida dele. Agora, quando eu vejo um cara que paga bem os funcionários, paga honestamente, salário justo, divide o que é justo, amados, você só vê prosperidade. Então, meus amados, e o Senhor, na sua grandeza e no seu poder, Ele prepara para Ruth esse Boaz. Imaginamos nós que Boaz seja um cara bacana de dinheiro, bacanão, solteirão, grisalhão, com dinheiro. E é esse cara que Ruth vai conhecer quando ela vai colher. Lá na lavoura, ele foi colher, ele viu ela, bateu o olho e falou: que moça bonita, ele deve ter falado. E ela colhendo lá, e ele pediu os serviçais dele, falou: olha para essa mulher, para essa moça, e cuida dela, deixa que ela pegue o tanto que ela quiser, não só o que está sobrando, que é o do respigo, pode dar para ela mais grãos. E ela faz tudo isso, ela pega e ela colhe bastante, e ela vai embora com aquilo. A sogra já sacou logo, falou assim: olha, eu acho que tem um projeto de Deus aí, você vai para frente. Com isso, ela foi, ela sendo muito bonita, muito honesta, muito de Deus, ela acaba se casando com Boaz. Boaz, o grisalhão, cheio do dinheiro, ele vai ser então o cara que vai ter um filho com ela. E aí eu falo da genealogia um pouco depois. Ela casa-se com ele, ela tem um filho com ele, e aí nós falamos disso posteriormente. Então, meus amados, eu já vou para o final do sermão, apesar de falar muitas coisas aqui. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, que você e eu nos lembremos, que nós somos feituras únicas do Senhor. Vou repetir, nós somos feitura única do Senhor. Única, sabe o que é isso? Não tem ninguém igual a você na terra, ninguém, você é único. Você tem noção que o Senhor, Ele olhou para você nos mais distintos lugares do estado, do país, do mundo, e Ele achou você. E às vezes nós ficamos xaropão de tudo, reclamando, negócio é ruim demais. Gente boa, lembra, você só lembra da agora. Você não lembra o que você era lá para trás, não? Eu lembro disso todo dia, ué. Você não lembra, não? Quem que você era? Como que você chegou para o Senhor? Como você chegou? Você lembra? Você lembra como era seu casamento, suas finanças, seus relacionamentos, o seu trabalho? Você lembra disso? Você faz essa reflexão? Tem que lembrar, gente boa. Porque nós só pensamos agora: mas está ruim demais, está ruim. Mas já teve trocentas mil vezes pior lá para trás. Mas hoje o Senhor nos chama para adoração, nos chama para comunhão, nos chama para algo extraordinário. Amém, igreja? Deus não nos chama para ficar, meus irmãos, nesse túnel escuro, porque Ele é luz e Ele nos chama para coisas extraordinárias. Então, meus amados, Noemi, ela sai da casa de pão, onde não tinha pão. Preste atenção nisso. Noemi sai da casa de pão, onde não tinha pão. Alguma coisa estava errada. E por isso ela sai. Então ela tinha motivos para sair. Agora essa mulher, ela sai, vai para lá, vai buscar o pão, sai do lugar que não tinha pão e vai procurar pão. Eles devem ter achado em 10 anos lá. O marido dela era próspero, era um trabalhador. Mas essa mulher volta pior do que ela era. Eles chamaram ela pelo nome, ela falou assim: não me chame de Noemi, eu não sou Noemi, eu sou Mara. Mara é amarga.
ela voltou amarga. Pensa num Jiló turbo, amarga. Pensa numa limonada sem açúcar, que eu gosto, amarga. Voltou dessa forma. Está no 19. 1:19. Se quiser colocar, nós podemos ler, Luiz. Só para... Então as duas mulheres seguiram a caminhada até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Põe o outro, por favor, Luiz. Ela, porém, respondeu: não me chamem de Noemi. Não me chamem. Pensa na amargura dela. Pensa. Ela tinha um nome. Ela tinha uma identidade. Quantas pessoas perderam a identidade? Quantas? Perderam a identidade literal. Não me chame de Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Essa é a mulher que voltou para Belém. Essa é a mulher que voltou de Moabe. Ela voltou desse jeito. Então, meus amados, não havia pão na casa de pão. Agora, a vida dela termina assim, como a nossa vida, ela vai terminar assim se você... Eu acho que nem se você decidir, Deus não, nem você decidir e falar assim, eu vou terminar mal, acho que Deus vai falar assim, eu não vou permitir que você termine mal, eu vou cuidar de você. E eu acho que Ele insiste tanto conosco por causa disso. Eu não quero que você termine mal, eu quero que você seja uma bênção, eu quero que você seja um vitorioso, uma vitoriosa, eu quero que você seja uma mulher que avance, um homem que avance, um homem que seja um homem de relevância, uma mulher de relevância nessa sociedade. Então, meus amados, essa mulher que saiu daqui de Belém, foi para Moabe, porque não tinha pão, volta de Moabe para Belém, e volta tão amarga que ela vai dizer isso: o Senhor me abandonou, e a minha vida se tornou amarga. Eu disse que ia terminar, e como termina a história dessa mulher? A nora dela casa com Boaz, eles vão ter um filho. Essa mulher, que era para ter a sua vida, teve, com muitas nuances de muita tristeza, mas momentos de muita tristeza. Ela vai terminar a sua história. Põe o 4:16, por favor. Pegando o seu neto e embalando ele nos braços. Está aqui, ó. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. A mulher amarga, com fome, que perdeu mulher, que perdeu os filhos, o marido, que volta amarga, ela agora é uma avó, felizona da vida. E ela vai terminar a sua história cuidando de um bebê. Ela vai terminar a sua história cuidando de um descendente de Israel. Ela vai terminar a sua história, meus irmãos, sabendo que o tempo passado passou e acabou. No tempo dos juízes, que era o terrível tempo da história do povo de Deus, e aliás, eu queria ter lido esse versículo antes. Quando termina Juízes, a palavra está dita aqui. Quando termina Juízes 21, ele fala assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto. Não havia rei, haviam morrido todos os reis. Os juízes tinham passado tudo, não havia quem organizasse as coisas. E aí, esse é o tempo da Noemi, esse é o tempo da Ruth, esse é o tempo delas. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, igreja do Senhor, não independe da
nas circunstâncias, nós precisamos olhar para aquele que está no controle da história, da humanidade, que está no controle, que esteve na vida de Noemi e Ruth, está no controle da sua vida. Não é hoje, não é o momento, porque Deus já enxergou lá na frente. Eu repito isso que eu já disse anteriormente, Ele já enxergou todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Então, meus amados, essa mulher viveu o tempo de Juízes, um caos, um tempo caótico, de fome, de problema, de perseguição, de muitas coisas, de infidelidade, meus irmãos. Mas o Senhor continua dirigindo a história do povo dele. A despeito de tudo isso, Ele continua dirigindo a história do povo dele. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Então, meus amados, esse amor é uma palavra boa, ele é pactual. Então, por vezes, nem depende de você, sabia? É óbvio que você tem que fazer a sua parte. Irmãos, eu não creio que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele seja infiel. Não creio. Infiel à palavra, infiel. Eu não acredito, irmãos. Posso estar sendo tolinho, bobinho, mas eu não acredito. Um homem convertido, uma mulher convertida, meu amado, ele vai ser cuidado em todo o tempo por Deus, em todos os detalhes da sua vida. Agora, pastor, o senhor está olhando para Ruth, o senhor está olhando para Noemi, para que canto o senhor está olhando? Amado, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele cuida de gente simples, colhendo umas espigas no canto ali de uma lavoura. Ele cuida delas, cuida deles. Como eu vejo isso na minha vida diária, o cuidado de Deus para com as pessoas, os filhos, as filhas. Como eu vejo isso, o cuidado de Deus. Então, meus amados, o mesmo Deus que cuida dessas pessoas ali, nessas cidadezinhas, nesses rincões, nos sertões, o mesmo, irmãos, a igreja, por isso que eu entendo que a igreja, ela, em algum momento, há de haver um mover, sabe assim, de nós sermos, irmãos, sacudidos, porque o mesmo Deus que cuida de uma pessoa que está ali cuidando das espigas, catando as espigas para sobreviver, o mesmo, Ele mantém as coisas em órbita, Ele mantém todas as coisas nos seus devidos lugares, lua, sol, tudo, Plutão, sei lá quem tem mais lá para cima, tudo, o mesmo Deus. O mesmo Deus, Ele diz a uma onda do mar, vai até ali, ela para, volta, ela volta. O mesmo Deus que regula as marés do mundo, é o Deus que está olhando para uma mulher, que está catando espiga ali, o mesmo. Ô gente boa, se você não se converter com um trem desse, você não converte não, viu? Nunca. Se nós não conseguirmos enxergar isso, meus irmãos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas, para nós, no meio disso tudo, superar as barreiras da dificuldade, que não foi negado aos filhos de Deus que haveria dificuldade, não está negado, está ali, o texto está dizendo para nós, mulher de Deus, de Belém, casa de pão. Então, meus amados, a história de Ruth, ela deve nos lembrar que Deus cuida de nós individualmente. Nós somos indivíduos, que Ele cuida de cada um nas suas individualidades. Óbvio, não precisava de eu falar isso, né? Se Ele cuida do indivíduo, Ele cuida das individualidades de cada um. Ele sabe dos seus limites e sabe dos meus.
Ele sabe dos seus prazeres e sabe dos meus. Sabe das suas dores e sabe das minhas. Sabe dos seus fracassos e sabe dos meus. Sabe das suas perdas e sabe dos meus. Sabe dos seus ganhos e sabe dos meus. De tudo. Nós somos tratados por Ele individualmente. Meu amado, não é só nos termos gerais, como eu disse aqui no começo, que Ele cuida da igreja. Aleluia, a igreja é bênção demais. Que é uma força motora no mundo, na minha visão. É uma plataforma de lançamento para a eternidade. É a igreja, irmãos, não tem outro lugar que faz isso. É a igreja. Oh, mas você gosta de igreja? Gosto. Muito. Amo igreja. Esse trem é bom demais. Tem nada melhor na terra? Não tem. Não tem. Nada melhor. É uma das coisas mais poderosas que Deus deixou. Cada ovelha está protegida por Cristo. Cada um. Você está protegido. Daqui a pouco nós vamos embora. Você está protegido. Vai começar a semana, está protegido. Está protegido. Ele está falando que Ele cuida de nós, o texto falou. Então o Senhor conhece a sua solidão, o Senhor conhece a sua fome, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua doença, Ele sabe da sua amargura, Ele sabe do diagnóstico que você ainda nem imagina. Deus sabe dos seus caminhos, sabe por onde andou, sabe o que você aprontou, sabe tudo. Ele sabe tudo. E Ele sabe o que Ele decidiu? A si mesmo, decidiu te amar, decidiu pagar um preço por você, decidiu estar com você, decidiu te levantar, decidiu te sustentar. Ô santo varão, olhe para a palavra de Deus, olhe para o Senhor e valorize o que está na palavra de Deus. Olhe o que o Senhor tem falado com você, olhe o que o Senhor tem falado conosco. Não importa o tamanho das adversidades e o tamanho delas. Não importa. O importante é como você enfrenta isso. É você colocar diante dele, apresentar diante dele. Agora adianta, a adversidade chegou. Agora eu vou quebrar o pau com a patroa. A adversidade chegou, agora eu vou quebrar o pau com o patrão. A adversidade chegou, eu vou brigar com o pastor que vai resolver tudo. A adversidade chegou, vou sair da igreja. Olha, que cabeça boa. A adversidade chegou, eu vou, sei lá. E muitos chegam ao fim da vida aí, né? Dão cabo à própria vida, porque a adversidade chegou. A adversidade chegou, varão, varoa. Apresente-se como um soldado do Senhor. Diante dele fala, Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Eu não sei o que fazer, Pedro fala isso. Eu não sei para onde ir sem o Senhor. Só o Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Só o Senhor. Querido, erga a sua cabeça, querida, erga a sua cabeça e saiba que nós devemos superar as barreiras da dificuldade que são impostas a nós. Eu pedi, não, você pediu, não. Pedimos, não pedimos, mas nós temos um Deus que pleiteia a nossa causa, que vai à nossa frente, que cuida de nós e que nos abençoa, e Ele é o que nos levanta em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, Jesus, Ele veio para nos salvar. Deus providencia a nós o Salvador. Jesus veio para nos salvar. E Ele está entre nós. Amém, igreja? É a grande notícia, gente boa. O Senhor está entre nós. Aquele que nasceu numa manjedoura, nasceu no meio de bezerro, nasceu no meio de ovelhas, de jegue, animais ali. Ele é o Rei dos Reis. E Ele está entre nós. E Ele cuida de nós. E Ele é o abençoador das nossas vidas. Que eu e você possamos e saibamos disso. E isso seja claro em nosso coração. As barreiras estão aí.
e não são poucas. As barreiras, elas chegam quase que todos os dias em nossa vida, e elas precisam ser superadas, de alguma forma. Eu não sei quais são. Para algum pode ser falta de dinheiro, para algum pode ser excesso de dinheiro, para algum pode ser trabalho, para algum pode ser enfermidade, para algum pode ser uma dor, para algum pode ser uma indisposição com alguém, pode ser um relacionamento que está quebrado, fraturado, com amigos, com pai, com mãe, com marido, com mulher, pode ser, nós não sabemos. Agora, o que você faz? Você enfrenta, gente boa, supere. Como, pastor? Pastor, o que eu posso fazer? Irmão, eu sempre, é a mesma receitinha, eu tenho ela, né? É oração, consagração, palavra, buscar a face de Deus, até que Ele venha. Ore incessantemente, até que Ele venha, e Ele vem, e Ele abençoa, e Ele cuida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe, então deixa de ser turrão, turrona. Você não sabe. Eu hoje passei por uma experiência triste. A Rosana nem está aqui, mas está gravado, depois ela escuta. Fomos visitar o pai dela, passamos a manhã com ele, na verdade, meu sogro. E eu estava lá, chegou a comida dele, no hospital. Aí chegou, né, aquela comidaça assim, né, tudo batido, ele não pode comer pedaço. Aí eu olhei a comida dele assim, e eu falei, eu estou saindo daqui, eu já estava com a cara feia para ir embora almoçar. E nós vamos para um restaurante legal, que ele estava comigo todo domingo, eu e ela, e ele agora vai comer esse trem aqui, ó. Há 90 dias atrás, ele estava comigo na mesa do restaurante. E agora, beterraba, cenoura ralado, não, é batido. É quase suco o negócio. Ninguém sabe o dia de amanhã, gente boa. Então deixa de ser turrão e turrona. E não adianta ter bala na agulha, não. É para todo mundo. Mas eu sou jovenzinho, bacanão. Vai envelhecer também. Eu envelheci. Dejanir está envelhecendo. Mais devagar, mas está. Pastor, mas vai demorar. Eu sei que vai, mas vai chegar o dia. E não tem jeito, irmãos. Contra isso aí nós não temos o que fazer. A natureza de Deus manifesta em nossas vidas, e essa é a nossa rota normal. Que Ele nos preserve com saúde, que nos preserve crente, que nos preserve com alegria, que nos preserve com muita saúde, mas muita saúde. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Em nome de Jesus. Eu quero chamar a igreja que vem aqui à frente hoje. Obrigado, Sandra. Já fica aqui, Sandra. Toda a igreja, por favor, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Queridos, a nossa vida, ela é cheia de nuances. Aí para uma pessoa que consegue figurar melhor as coisas, ela é como uma roda gigante, né? Muitos pregadores usam essa terminologia. Então, às vezes você está aqui, às vezes você está no meio, às vezes você está lá em cima, desce de novo. Aí você vai de novo. A vida é assim. Essas são as nuances da vida. Às vezes você está batuta, passa 10 anos, batuta, bom de tudo, mas aí chega um período que o negócio fica ruim, não vai, você desanima, tem enfermidade, tem luta, tem dificuldade, tem enfermidade, tem coisas que parece que te afastam do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, meus amados, nós precisamos olhar para isso.
Ô bem, pega um papel daquele preto lá para mim, por favor. Então, meus amados, nós precisamos olhar para isso e pedir para que Deus, nos abençoe, como Ele abençoou a Noemi, como Ele abençoou Ruth, como Ele abençoou Orfa, mas a Orfa não quis, ela decidiu ir seguir o seu Deus com D minúsculo. Nós decidamos a servir o Senhor, servir ao Senhor com alegria, em todo o tempo da nossa vida. Agora eu vou falar, todo dia você está 10, tem dia que você não está 10, tem dia que você está 2, está 3, você está para baixão. Agora, não pense que Deus te esqueceu de que você está com 2, 3 só. A sua nota é 2, 3. Não pensa isso. Lembre-se, Ele está com você para te abençoar, para te sustentar e para te levantar com poder e graça. Eu quero lembrar a igreja, aos meus amados, os irmãos que não são membros dessa igreja, eu quero só pedir licença a vocês. Os que não são membros, fica firmão aí, então são para os da casa. Para os da casa, um dia o Senhor nos deu isso aqui. E eu entendi que era o que o Deus tem para a igreja. Eu só quero relembrá-los disso. Talvez você olhe para isso aqui e fale assim, o que nós fazemos aqui nessa igreja? Para que existe essa igreja nessa cidade, nesse bairro, nessa rua? Por que nós estamos aqui? Então, se você não sabe, está escrito aqui. Está escrito aqui. Qual é a missão dessa igreja? Ser uma igreja que glorifique o nome de Deus, que cultive a comunhão uns com os outros e que cumpra o ID de Jesus e seus princípios. Essa é a missão da igreja. Qual é a visão da igreja? Ser uma igreja relevante, baseada na multiplicação intencional e fundamentada no grande comissão, chamar, acolher e aperfeiçoar. Essa é a visão. Então essa igreja, ela tem uma direção. Ela não está andando aí, está na nuvem, né? Ela não está na nuvem. Quais são os valores? Nós cremos que há um só Deus, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Cremos no Espírito Santo como Consolador e guia. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e conduta. Cremos que somos instrumentos usados por Deus para a propagação do reino de Deus. Então nós temos missão, visão e valor. Essa igreja tem. E nós precisamos praticar. Amém, igreja? Nós precisamos, porque Deus nos chama para esta obra e Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero orar com você que é a igreja do Senhor. Que eu sei que às vezes está 10, não está 10, está só 3, está 4, está 5. Ou você não passa por isso? Passa sim, eu sei que passo. Eu passo, você é diferente de mim? Não é diferente, nós somos iguais. Senhor, eu quero em nome de Jesus abençoar o teu povo, a tua igreja, agradecer a Deus pela vida de cada um deles, que são bênção demais, são homens, mulheres de Deus, que o Senhor escolheu, que o Senhor tirou do charco de lodo, tirou de um lugar escuro, tirou de um lugar terrível para muitos, e trouxe para a luz que é Cristo, e tem caminhado com Cristo, e hoje fazem parte da igreja do Senhor. Pai, continue abençoando as tuas filhas e filhas. Nós temos barreiras que nós olhamos, elas são quase que insuperáveis aos nossos olhos, mas para Deus não há impossível. Então, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre cada vida. Não há impossível para Deus. A palavra diz, então, se para você é impossível, para Deus não é impossível. Avance na presença de Deus, cumpra seu ID na presença de Deus, cumpra a missão na presença de Deus, e em nome de Jesus, é Ele que vai à sua frente, é Ele que te sustenta, e é Ele que te dará a vitória, é Ele que te cura, é Ele que tira os traumas da sua vida, é Ele,
Cura em nome de Jesus, Pai, faz essa obra. Tira toda a dor, tira toda a aflição, toda a angústia. Pai amado, tira todo o desânimo. Em nome de Jesus, faz essa obra em cada vida, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Deus, porque podemos crer no Todo-Poderoso e ver a Tua glória cada dia na nossa caminhada e jornada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu só quero pedir que o Elvis e a Tami venham aqui, por favor.